Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Balcão, estreando com a nova temporada feminina Elas Constroem, que trazem mulheres que estão transformando o setor de materiais de construção. Nossas convidadas são sucessoras de empresas familiares e já provaram que liderança não tem gênero. Com visão, garra e estratégia, elas vêm conquistando espaço e autoridade em um setor tradicionalmente masculino. Elas constroem todos os dias respeito e liderança, dentro das suas equipes, junto aos clientes e também no mercado de trabalho. Vamos conhecer um pouco dessa trajetória inspiradora e os desafios enfrentados por elas, que conquistaram credibilidade na gestão individual. Sou a Sabrina Cunha e, como sempre, estou aqui do lado do meu sócio, Michael Enxau. E a gente está fazendo esse episódio agora para iniciar uma nova temporada, né? Vamos ter alguns episódios ainda não definidos, Isso. onde a gente quer trazer mulheres especiais, excepcionais, que demonstram todos os dias uma baita diferença no nosso ramo, no nosso segmento, que me traz muito orgulho como representante poder fazer parte dessa categoria que está partindo e iniciando um novo espaço, né? Que a gente passa ainda muito trabalho, mas com toda certeza vai facilitar para as próximas gerações. Né, Maicon? Isso aí. E é a força da mulher do nosso segmento de material de construção, né, Sabrina? É muito importante a gente evidenciar, né, a força da mulher no nosso segmento. E junto temos que agradecer aos nossos patrocinadores que fazem acontecer tudo isso também, né? Que é a X10, forro de PVC, e Loja 360, que fica o QR Code passando na tela. Angiogres e Angiotec, Quartzolite e Brasilite, o apoio da Rede Alternativa e BISC Laboratório Criativo. Eu vou iniciar com a pergunta hoje. A gente tem que apresentar nossas convidadas. Ah, é verdade. Mas eu preciso fazer um comentário antes, assim. Eu conheci a Viviane hoje à noite, né? Foi por indicação de 2 colegas nossos lá da Angiogres, que a gente chegou no nome dela. E aí, quando eu conheci ela aqui no estúdio, eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que a energia é fantástica, né? Porque ela e a Virgínia, como convidadas em conjunto, parece que foi feito, assim, para esse momento. Acho que a gente acertou muito nesse episódio. Com certeza. Vamos arrasar no primeiro já. Tu quer apresentar? Então tá. Seja bem-vinda, Viviane, né? É a primeira vez que tu participa aqui com a gente. É uma honra gigante, né? Ter te recebendo aqui no estúdio. E eu tenho certeza que tu vai agregar muito para todas as pessoas que nos ouvirem, assim como inspiração para as mulheres, outras donas de loja, vendedoras de balcão, representantes como eu. Eu agradeço muito o convite, de vocês estarem abrindo um espaço para nós mulheres estarmos falando e contar um pouquinho da nossa história. Agradeço os meninos que me indicaram, que conhecem já minha trajetória, então eu fico muito feliz. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Virgínia. É a nossa segunda vez aqui com a gente, né? Ela apostou em nós lá no início, né, Michael? Quando a gente nem sabia se as pessoas iam aceitar os convites. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente, diferente da Viviane, a gente já tem uma convivência que é muito legal. E te trazer aqui nesse dia, eu tenho certeza que tem me perdi. Um chamado. Um chamado especial, assim, porque super combina contigo. Eu agradeço demais o convite, né? Tenho um carinho muito grande por vocês. Vou puxar o saco da Sabrina, principalmente Sabrina, né? Mulher, mas é o Maicon que deu a ideia, né? Dessa temporada, Elas que Constroem. Fico muito honrada e muito grata. Feliz demais de ter conhecido a Viviane hoje também, né? Uma dupla de vez aí. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho e auxiliar a galera. Isso aí. Quando eu iniciei no segmento de material de construção, eu era muito novo. Então, eu assumi responsabilidades e eu era jovem ainda, né? E então, sempre eu tive uma dificuldade muito grande que os representantes que vinham ali, no momento que eu estava nas compras, eles ficavam me perguntando sobre o tio Zé lá na loja, né? Porque eles não estavam acreditando em mim. E pra ti, Virgínia, como é que foi essa situação? Como é que foi a tua chegada na loja, na parte, assim, de assumir a loja? Então, eu tô lá desde sempre, né? Eu me criei lá dentro, a minha creche foi dentro da madeireira. Então, é um vínculo muito forte. Mas mesmo assim, quando o meu pai, ele ainda, né, ele segue sócio da loja e ele faz hoje a manutenção da frota e de toda a infraestrutura, mas ele não tem mais horário, ele tá um semi-aposentado, é aquela coisa, e eu toco a empresa já tem uns 10 anos, assim, toda a parte operacional e burocrática.
Então, no início, e ainda hoje, é um pouquinho difícil, assim, isso tem muito tempo, já tô, enfim, me considero consolidada com a minha equipe, mas tenho esse retorno deles também, a gente tem uma relação muito boa, e mesmo assim eu ainda escuto hoje, mas o teu pai não vai voltar? Mas e tu não pode ligar para ele? Mas quando eu tratava com ele era assim. Então, tipo, gente, o tempo passa, as coisas mudam, né? A gente vem... Enfim, a loja veio mudando também, veio se informatizando, enfim. Então, hoje eu ainda escuto. Escutei mais, hoje um pouquinho menos, mas ainda passo alguns trabalhos, às vezes, em ter que me provar, assim. Aí, hoje em dia, eu digo, não, ele tá de férias. Não vai conseguir falar. Eu nem dou mais muita explicação para não gastar muito o tempo, assim. Coisa boa. E Viviane, como é que foi pra ti? Eu me identifico total. Total, mas eu não tenho a serenidade dela. Então, assim, eu já... Olha só, eu estou aqui, vocês vão ter que me respeitar, vocês vão ter que entender que vocês têm um limite e que esse espaço aqui agora é comigo. Mas, assim, eu recebo... A gente conversando antes, estávamos falando que a gente não tem representante, não tem homens que nos visitam. Então, assim, os que nos visitam e são muito antigos, eles chegam com o mesmo discurso. E teu pai? Ah, mas o teu pai comprava desta forma. Ah, não, mas com ele era mais fácil de negociar. Ah, não, mas ele aceitava o combo, sabe? Então, assim, a gente tem essa dificuldade dos colegas de trabalho. No caso, eu digo colegas de trabalho e colegas de profissão mesmo, porque é difícil chegarmos numa loja e encontrarmos uma mulher num cargo de gestão ou num cargo melhor. Não, normalmente elas estão num cargo menor, abaixo e sempre com o homem. Sempre estamos, na verdade, atrás dos homens, né? Então é muito difícil isso, mas eu acredito que a gente vem criando e ganhando um espaço e principalmente um respeito de todos, de clientes, de concorrentes, de lojistas, de colegas, enfim. Mas é difícil. E vocês já deixaram de atender algum representante especificamente por conta de se sentirem assim, de eles ficarem nesse fato o tempo inteiro e aí vocês decidiram não comprar mais deles? Sim, Sabrina. Depois da saída do meu pai, assim, que quando eu assumi a parte das compras, existiu uma limpa de fornecedores, vamos dizer dessa forma. E sim, principalmente acho por causa do assédio. Então, eu já sofri de alguns vendedores, acredito que a Virgínia também. E a gente entende, às vezes leva alguma coisa na brincadeira, mas entende que existe um limite para brincadeira também. Então, acabei trocando e hoje, realmente... Claro, a gente sempre procura preço, boas negociações, mas um vínculo bom, principalmente uma troca de respeito com os representantes que nos atendem. Até porque quando a gente é mais nova, a gente não sabe se defender tão bem, né? A gente vai aprendendo e ficando com essa casca mais dura com o passar do tempo, assim, né? Pra se posicionar mais, assim, né? E parece que quando tu vai dizer que... Ou tu vai querer te impor, tu está faltando de respeito com uma pessoa. Sim. Então, assim, acredito que fomos criadas a fingir que nada aconteceu, ou que não tem nada acontecendo, ou que não houve alguma palavra, talvez às vezes colocada fora de contexto. Então, a gente acaba ficando na nossa, ou ficando quieta. Por isso que eu digo assim, eu sou diferente nisso de eu não ter essa serenidade, assim, tem coisas que eu já não aceito. Então, temos um limite, este é o limite e pronto. A gente usa muito lá, eu tento usar muito a questão dos valores da empresa, né? A gente fez todo esse desenvolvimento da visão e dos valores, e a gente realmente fez eles com carinho acreditando nisso. Então, muitas vezes eu tento passar isso até para alguns fornecedores, assim, quando eles não se encaixam mais no perfil. Eu digo, olha, a gente fez toda uma reestruturação, então a gente mudou e, de fato, hoje eu escolho e a gente escolhe fornecedores que tenham a ver com aquilo que a gente acredita, na cultura que a madeireira tem, que é uma cultura inclusiva e, além de inclusiva, de uma valorização ainda maior para a mulher, porque a gente está sempre um passo lá atrás. Sou gestora de mulheres, né? A gente entrou, quando eu entrei na madeireira, era só minha mãe que trabalhava de mulher. Hoje, de uma equipe de 28 pessoas, somos 10. Então, são mães. E eu vejo a nítida diferença do que é ser uma mulher e ser mãe. Então, eu sou muito militante da causa, assim. Nós intencionalmente valorizamos as mulheres lá e fazemos por onde... Porque
pra gente é muito mais trabalhoso, né? Segue sendo. Então, com esses fornecedores também, assim, eu vou no tipo, não, é realmente uma estruturação que foi feita e quando não se adequa aos valores da empresa, a gente muda, né? E aí vem aquele negócio, nossa, os tempos são outros agora, é muito mimimi. Talvez seja, vamos ver, né? E aí muita gente vem com, mas isso não vai dar certo, não é assim que funciona. Nossa, isso eu escutei muito e escuto bastante, assim. Não, mas não é assim que o mercado funciona. Eu falei, não, eu vou experimentar. Se der errado, eu volto 2 casas, mas... Graças a Deus, por enquanto, tá dando bem certo. E eu eu sempre vou lá, então eu vejo a tua equipe é uma equipe super antiga, assim, não é uma equipe que fique trocando toda hora. Ou seja, eu creio que dá muito certo, né? Porque a gente vê isso pela forma como eles atendem no balcão, pela forma como eles se posicionam, como eles recebem as pessoas. Então, com toda certeza, tá dando bastante certo, assim, é uma experiência ótima. E, aliás, mais do que isso, eu acho que serve de exemplo para muitas coisas, né? Porque, por exemplo, vocês têm uma coisa que eu acho fantástica, que é a questão lá de se importarem com o plano de saúde, né? Sim. De todas as lojas que eu atendo, nenhuma loja é isso. Talvez não seja tão viável para todo mundo, mas só o fato de alguém fazer diferente já daqui a pouco dá uma ideia para uma outra loja também poder fazer. Inclusive, dá para incluir os filhos no plano de saúde. Exato. Eles para todos nós, né? É uma humanização muito legal, né? Eu vejo que isso talvez, às vezes, a gente tenha um pouco de dificuldade para mudar as coisas dentro da nossa organização, mas não significa que devagar a gente não consiga, né? Não, mas a Virgínia, ela é exemplo para muitas pessoas, né? Muitos empresários, né? Até aquela questão da literatura, né, Virgínia? Sim. Aquilo ali também é outra coisa que me encanta, assim, né? Que é uma visão diferente, né? E aí que eu vejo que vem a questão da diferença de ter o feminino, né? Não é só uma questão de mulher ou homem, mas é uma questão de ter o feminino e o masculino alinhado ali. Que a gente tem hoje o espaço literário, que é onde a gente vende livros, né? E temos a Madeireroteca, que é uma biblioteca sem fins lucrativos dentro da loja. Então, são pequenas coisinhas, assim, que vão fazendo a diferença. E o retorno que tem disso, inclusive financeiro, assim, porque é uma coisa que eu não tenho como medir exatamente, mas a sociedade abraça a empresa de uma forma diferente também. O meu pai, meu Deus, meu pai e minha mãe, né, construíram aquilo lá, ele, né, teve sempre uma visão muito boa de negócio, um tino muito bom, mas eu tenho muito retorno, muito legal, assim, que todo mundo fala, nossa, depois que tu entrou aqui, o clima mudou, a coisa é outra. Então, a gente tem até bastante dificuldade nisso, porque eu trabalho com banco de horas, a gente tem um zilhão de benefícios para os funcionários, até por isso que a gente tem pouca rotatividade. Às vezes, talvez eu seja até permissiva demais, mas assim, a gente ainda tenta achar o equilíbrio, sabe? Mas uma das brigas que eu tenho muito com meu pai lá ainda é sobre isso, porque a gente, eu acho que como mulher, consegue ter uma gestão mais humanizada das pessoas, sabe? Não é a perfeição, tem muito erro, mas a gente consegue ver, às vezes, no detalhe, onde as pessoas dizem, isso daí não faz diferença, eles não dão bola, é tudo a mesma coisa. Não é, né? Eu tenho um case lá de 48 anos que não é a mesma coisa, assim, que faz diferença mesmo. O olhar diferente muda tudo, né? Para a mesma coisa, né? É que o homem, né, normalmente deixa passar esses detalhes, né? Ele tá mais preocupado com outras coisas, né? Não... É que eu acho que é um complemento, né, gente? A verdade é essa, né? Eu acho que é um complemento, assim, Isso, né? A questão do gênero, né? Não é um problema, eu acho que é a solução, na real, né? Se a gente trabalhar mais ou menos equilibrado, existe espaço para todo mundo, né? Ninguém precisa ofuscar ninguém, né? Exato. A gente não precisa se provar o tempo todo. Eu acho que o problema maior é esse, é o fato de ter que estar sempre se provando muito mais, assim, é cansativo. Chega uma hora que a gente não quer. Sabe? Que é justamente tá, tudo bem, faz do jeito que tu quiser, isso aqui funciona assim, eu não vou nem discutir porque não tenho mais tempo pra isso, né? Tô de saco cheio, na real, né? O jeito padrão, ele é mais fácil. Exato. Ele é mais barato e mais fácil. Então, assim, tu sair da zona de conforto e procurar fazer algo diferente pro mercado de trabalho, pra visão dos outros, ela é difícil. Até porque a aceitação, ela é zero. Assim, o ser humano tem esse problema de ser muito resistente, né? A mudança para qualquer tipo de coisa que aconteça. Então, a gente já encontra aí um grande obstáculo, né? E aí, quando a gente fala de outras coisas mais delicadas, aí sim, aí é ladeira abaixo, né? Mas e como a gente vem se moldando e melhorando como gestoras, como diretoras e como pessoas mesmo. Porque a gente... eu vejo, assim, que... Nem tão antigamente, assim, mas como a gente precisava, tu tem que ser formado em administração, tu tem que ser formado em contabilidade, para ter uma loja tem que ser isto. E hoje não. Então, assim,
como a evolução das pessoas, do entendimento, do negócio, do mundo, ele vem tudo evoluindo. Então, a gente precisa ir se adequando. Para qual colega que tu vai dizer assim, eu tenho livros dentro da minha loja? Eles vão rir de ti. Eles vão dizer, não, preciso ter caminhão, preciso ter estoque, né? Preciso ter gente trabalhando. Cimento. Preciso ter estoque, né? Tem que ter estoque, tem que ter pilhas e pilhas de mercadoria. Mas não, livros? Não, dentro da minha loja não. Então, como tu vê a evolução e a melhora para todo mundo, né? Um ambiente melhor de trabalho, com certeza com uma lucratividade melhor, rotatividade do funcionário menor. Então, assim, o custo da empresa também é menor nesse sentido. Aí tu tem um plano de saúde. É que não é custo, é investimento. Tu ter um plano de saúde, então, assim, se grande parte dos teus colaboradores são mulheres, precisam levar um filho no médico, quanto tempo eles demoram num posto de saúde, numa fila de posto de saúde? Essa é uma visão diferente do negócio, da gestão, que ela se torna engessada para muitos ainda. Mas é uma evolução. E eu acho que o mais legal de tudo, assim, né, é que a gente tá numa fase de transformação de mundo, né? Então, assim, é lógico, né? Eu acho que tá todo mundo aqui para evoluir. Aí o problema não é esse, o problema é que a gente precisa estar aberto para isso, né? Às vezes as pessoas não estão abertas. E aí que começa a dar o problema. Mas se a gente consegue, a cada vez que a gente troca uma ideia com alguém, que a gente faz uma mesa de bate-papo, né? Um brainstorm, a gente começa a pegar realmente informações que possam agregar e melhorar dentro daquilo que a gente está fazendo, por que não, né? E por que a gente não pode promover isso muito mais dentro da sociedade, até para que a gente consiga um lugar melhor para todos, né? E essa questão que tu comentou agora, eu lembrei que a gente falou sobre isso antes, né? Tu fez uma pós-graduação de neurociência, né? Justamente para poder entender melhor de pessoas. Porque como a gente conversou, né, Viviane? Hoje em dia, o nosso maior problema é a mão de obra. Então, assim, não adianta a gente brigar contra isso. A gente tem que entender isso para que a gente possa realmente, de fato, aliviar, né? Sim, fui fazer uma pós de neurociência e comportamento humano. Entendi que essa é a falha mundial que a gente tem. Então, fui tentar entender melhor, me entender melhor, para entender os outros melhor também. Então, nisso, eu acredito que a gente vem evoluindo bastante. Então, dentro da loja, dentro da rede, principalmente, onde a gente trabalha com vários nichos diferentes de pessoas. Porque, assim, tudo, né? Quando tu tá dentro de uma rede, as compras são mais regionais. Então, para te poder entender por que às vezes a pessoa não quer algo e tu quer, sabe? Poder entender, se colocar no lugar do outro, isso em todos os sentidos, se colocar no lugar do teu colaborador, se colocar no lugar do teu colega. Então, vem tudo numa grande evolução. Mas é difícil. É muito difícil, porque o julgamento dos outros, ele é muito grande. Dos outros, me refiro dos outros, principalmente dos homens, né? Sim. Porque, assim, a gente vê muitas lojas abertas eu contrato mulheres para balcão, contrato mulheres no setor da serviços gerais, mas assim, mas ela tem ela pode pensar em crescer dentro da sua empresa ou não? Porque normalmente os homens e muitas lojas, principalmente de pessoas mais antigas, é aquilo, não, pode trabalhar, mas tu não vai chegar num cargo de gestão ou num cargo de diretoria, né? Então, assim, eles abrem o espaço para a mulher, mas com aquela limitação. Existe um limite para a mulher, na maioria das empresas. Então, tu abrir este espaço e deixá-la crescer e mostrar o trabalho dela, que é o importante. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu quando entrei dentro de um espaço que só tinha homens, eles não me colocaram ali para mim ser mais uma. Não, eles me ensinaram e abriram um espaço para mim crescer. Então, eu entendi... Isso é uma convivência saudável, né? E foi o que eu entendi. Porque, assim, eu entrei dentro de uma rede que éramos em 14, 15 lojas na época, e eu era a única mulher que estava lá. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Tem uns 12 anos, mais ou menos. Na verdade, eu sempre frequentei a rede, porque eu acompanhava meu pai, mas, assim, efetivamente lá dentro, que eles me abriram um espaço para mim ser ouvida, é mais ou menos isso, de 12 a 10 anos, mais ou menos. E, então, eu fui acolhida. E eles me deram um espaço para mim trabalhar. Então, assim, me colocaram na coordenação. Tu vai ser coordenadora deste comitê, vai e trabalha, mostra o que tu sabe. Então, assim, eles me deram um espaço para mim crescer lá dentro.
Então, isso é fundamental, porque se eu fosse apenas mais uma, eu estava sendo apenas mais uma. Esse acolhimento é muito legal, né? E ainda bem que existem tantas pessoas ainda que fazem isso, né? Porque, quando a gente não é acostumado a ser bem tratado, assim, e a gente recebe isso genuinamente, assim, é uma coisa que realmente, né? A gente fica com uma gratificação no coração muito grande, né? E eu fui totalmente acolhida por todos os colegas que eu tinha lá dentro. Então, realmente, eles me deram esse espaço, me deram a oportunidade de mostrar que eu era capaz, a capacidade que eu tinha. E tô fazendo o meu trabalho. Acho que tá bom. Pois é, que tu falasse um pouquinho sobre a questão da tua presidência lá na rede Construir, né? Que é a rede que tu participa. Isso. Então, na verdade, participo da rede tem muitos anos. Fiquei 4 anos no comitê de capacitação e treinamento. E ano passado, 2 anos atrás, recebi o convite de fazer parte da diretoria. Acredito que tenham me preparado, assim, como mulher, para realmente assumir, olha só, chegou minha vez, sabe? Sabrina, eu acho que eu pensei muito, da mesma forma que eu pensei muito em vir aqui participar. Porque eu tenho muita vergonha e tenho ainda aquele pensamento assim, o que o outro vai pensar? Sabe? O que o meu colega vai pensar de mim? Então, assim, não, eu estou aqui porque eu conquistei meu espaço, eu estou na diretoria da rede porque eu conquistei meu espaço. Claro que a gente passa por inúmeras situações. Teve uma situação bem engraçada que eu passei na última feira, na FEICOM, que todos os presidentes de regionais deveriam estar presentes, estávamos com o stand lá, e um representante chegou para mim e me perguntou: tu é esposa de qual presidente? E eu pensei assim... Ai... Pensei, respirei. Não, eu não sou esposa de nenhum presidente. Eu sou a presidente da Regional do Rio Grande do Sul e tal. Nossa, nunca tinha visto. Do Rio Grande do Sul, né? Ele tonificou, assim, o estado justamente por ser um estado mais machista, né? Eu sei, sim, prazer. Acredite se quiser. Olha que loucura. Olha como eu sou boa no que eu faço. Prazer. Mas, assim, eu não consegui dar continuidade ao assunto. Porque tu fica totalmente desconfortável, né? Então, tá, mas será que eu tô errada em estar aqui? Aí tu começa a te questionar. Sim, você quer espaço ali, seria teu, né? Então, assim, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu parei pra pensar, o que eu tô fazendo aqui? Cara, eu tinha que estar lá na minha loja. O que eu quero com isso? Mas não, eu tô aqui porque eu conquistei um espaço, né? Porque eu estou agregando. Aí... Porque tu é capaz de estar nesse espaço, né? Tu tem competência para isso, né? Tu adquiriu isso. Não, eu não estou aqui porque eu sou casada com um fulano, né? Não estou aqui porque eu estou aqui. Mas isso acontece inúmeras vezes dentro da loja com representante, com cliente, o cliente chegar e perguntar: não tem nenhum rapaz para atender? Não tem nenhum homem que possa te atender? Não, tem eu. Né? Meu Deus. Eu estou aqui. E o engraçado é que daí quando a equipe compra a ideia junto, né? Porque normalmente quando acontece isso, às vezes para não constranger também o cliente, fulano, pode atender ele, por favor? Aí os meninos, eles fazem de propósito. Ô, Vivi, pode me ajudar aqui? Porque eu não sei exatamente o que ele tá pedindo. Aí, tá, mas como assim? Ela sabe mais do que tu, sabe? Mais ou menos assim, tipo, quanto tempo tu tá aqui? Tô aqui desde que abri a loja. Então, há 34 anos temos a loja e há 34 anos eu estou aqui. Então, assim, óbvio que tem coisas que às vezes um técnico vai saber muito melhor do que tu, qualquer coisa do tipo. Mas eu tô aqui, eu sei. Isso é muito legal, né? E a questão da rede, eu acho que as redes em geral são mais evoluídas, né? Porque, por exemplo, quando eu fui convidar a Virgínia para vir aqui na primeira vez no podcast, a referência pessoal que eu tive foi do Júlio, assim. De falar, nossa, a Virgínia é a pessoa certa, enfim. E então, esse acolhimento da Alternativa contigo também não foi diferente, creio eu, que da questão da Viviane, né? Sim, sim. Eu acho que é aquele ditado, né? Nem todo homem, mas sempre homem. Mas, na verdade, o ambiente vem mudando, né? E quando tu pega redes que dão certo, redes que vão evoluindo, empresas que vão evoluindo no geral, de novo, não é um excludente, não é um nós contra eles, mas é simplesmente tu ter um espaço e tu não ser questionada se tu é esposa de alguém. Ninguém chegou em 10 presidentes, né? E perguntou, tu é quem, né? Tu marido é esposo de quem? Tu é marido de quem? Gente, isso é uma pergunta que ninguém faz, né? Eles não chegam e não perguntam os teus filhos estão com quem? Quando tu tá em eventos, quando tu tá fazendo coisa.
Então, não perguntam para um homem, né? Então, é uma coisa assim, é o básico do básico, né? Tu ser respeitado pelo teu trabalho, pelo aquilo que tu entrega, né? Não ter que dar outras justificativas, não ter que estar sempre, né? Eu tô sempre, né, sorrindo e acenando, que nem eu brinco, assim. Esses tempos eu tava, o balcão, as vendas lá na Madeireira, oficialmente são 2 homens e 2 mulheres. Aí, esses tempos, um tava de férias, o outro quebrou o pé jogando bola, não sei o quê. A gente ficou as 2 vendedoras e foi a equipe de apoio, né? Que sou eu, a minha irmã, que é sócia lá na loja também, a Duda, que trabalha comigo, enfim. Éramos 5 mulheres no balcão de vendas. Não teve um ser de luz que não chegou lá e falou, mas o que aconteceu aqui? Mas não tem um homem para atender nessa loja? Falei, pois é, gente, não tem, mas... É o que tem, é o que a casa oferece, pode ser. Aí eu já tiro piada, assim, porque, gente, sabe? E aí é sempre essa mesma coisa, assim, adoro meus clientes, tá, ó. Amo de paixão, mas assim, gente, vamos dar uma evoluída nisso, assim, né? Não é nada... É simplesmente igualitário, assim, coisas que tu não perguntaria para um homem, não pergunte para uma mulher, gente. É bem básico. Falou tudo, assim. exatamente. Formas que tu não chamaria um homem, não chame uma mulher de meu anjo, minha flor, né, assim... Eu acho que uma regra de etiqueta básica, né? Não é nada surreal, não é nenhuma militância, não é nada surreal, e pelo contrário, na verdade, é uma questão de respeito, né? É. Porque a gente tá falando aqui, a gente tá falando único e exclusivamente de um ambiente profissional. Exatamente. E eu acho que isso é o melhor de tudo, não importa. Por exemplo, eu te atendo como representante, eu não te chamo de meu anjo. Não. E não te chamo de minha flor, né? Então, assim, eu te trato com todo o respeito que tu merece e a gente negocia, assim, né? Obviamente que temos uma afinidade, mas ainda assim a gente não ultrapassa esse limite. Principalmente quando a gente tá negociando. Então, é sobre isso, né? Por exemplo, eu e o Michael, a gente teve uma relação ali comprador-fornecedor durante muitos anos. A gente, por ele ser uma pessoa tão diferenciada em vários aspectos, a gente acabou tendo um projeto juntos. Mas sempre houve isso, assim, era, olha, a gente tá aqui, conversava um monte, e aí tá, agora vamos negociar de igual para igual, no sentido de que eu tenho a capacidade de atender ele, né? E ele vai, eu vou vender na loja dele porque eu sou capaz disso, porque eu tenho produtos para isso, e ele vai comprar de mim não é porque eu sou mulher ou porque ele quer me chamar de minha linda, meu anjo, enfim, mas porque ele entende que eu trago a solução para a loja dele. E é exatamente assim que a gente quer ser vista, né? Eu sou uma profissional capacitada que estou aqui e tenho a solução para que tu precisa. É uma relação de negócios, né? Pura exclusivamente. Outra. Exatamente. Exclusivamente de negócios. Então, e aí, claro, tu tem afinidade com mais um de outro. Fala de futebol, fala do tempo, fala de botox, fala de sei lá o quê. Fala de tudo. Mas negócio é negócio, né? Eu sempre aprendi isso com meu pai, assim. Amigos, negócios à parte. Então, são coisas bem básicas, assim, bem simples. E eu acho tão legal essa coisa, né? Eu já tô representante já faz 13, quase 14 anos. E aí, nesse tempo, né, que eu sou representante, eu já vi, assim, filhos crescerem em lojas, começarem a trabalhar com os pais, né? E é tão legal, né, que tu vê, assim, a evolução de uma família, porque acaba que a gente entra dentro de uma família quando a gente vira representante de uma loja e faz uma visita seguidamente, né? A gente tem essa questão, assim, mais próxima das pessoas, porque somos todos seres humanos, né? Eu torço pelos meus clientes, eu tenho empatia com relação a eles, porque a gente passa por coisas muito comuns, né? Como pessoas. E aí, poxa, eu fico pensando vocês, né? Que viram crescer dentro de uma loja. Poxa, que legal ver a pessoa chegar aqui agora e olhar e... Poxa, olha que mulher se tornou a Viviane. Olha o exemplo que é a Virgínia, né? Uma pessoa que olha pra frente, que se posiciona, que sabe o que tá falando. E muito mais legal do que isso não tem, sabe? Então, essa questão realmente de menosprezar daqui a pouco por se sentir menor é que eu acho que é o problema maior, assim, né? Que a gente enfrenta às vezes, eu acho. Porque a pessoa... Porque ela talvez seja insegura, ela acaba talvez querendo que aquela figura feminina dentro da loja não se sinta tão segura. Não sei exatamente qual que é o problema, mas eu acho que, sei lá, é uma questão muito pessoal. Então, acho que a gente precisa evoluir nesse aspecto também, né? E agora fazer uma pergunta agora para vocês três, né? Já que eu sou excluído. Vocês... Excluído jamais. Excluído não, a gente precisa dele. Exatamente. Vocês se inspiram em alguma outra mulher, assim, essa caminha para esse jeito e eu quero ser igual a ela? Tem essa inspiração? Começa por ti. Tem. Eu tenho uma inspiração, quando eu virei representante, eu não sabia nada, assim, de material de construção, né? Não sabia o que era um prego de cabeça dupla. Para mim, era uma coisa completamente diferente da realidade.
E aí tem uma loja lá em Canoas que tem a pessoa que fica no balcão, né? Ela e o esposo ficam no balcão, os sogros por trás também, é uma loja de segunda geração, a Josi. E eu me lembro que eu chegava lá e ficava horas, porque eventualmente acontece a gente ficar esperando muito tempo. E ainda mais que nessa época não tinha muita relevância, então eu ficava mesmo, né? E aí eu ficava vendo ela atender no balcão, né? E ela era uma mulher posicionada nessa época. Então os caras chegavam lá e falavam pra ela, ela calculava tudo. E assim, não tinha vez, sabe? Não tinha muito espaço pra eu quero ver, ser atendido por aquele. Ela sabia tudo. E eu olhava pra ela e ficava pensando, meu Deus, eu queria ser assim um dia, sabe? Porque eu achava ela segura, coisa que eu não era. Eu achava ela inteligente no aspecto de que ela sabia o que ela estava falando. Eu não sabia nem direito o que era uma ferramenta, enfim. Então, assim, e eu acho que isso é muito legal, porque eu tenho contato com ela até hoje e eu acho ela uma mulher extraordinária, assim. E como na época não se tinha muitas mulheres, né? Principalmente nesse posicionamento de saber o que estava fazendo, de botar o peito assim na frente e falar, olha, eu sei isso aqui. Ela virou uma inspiração para mim, assim, que é muito legal, assim. Beijo, Josi. Te adoro. E tu, Viviane? Eu vou te ser bem sincera que até uns 2 anos atrás, não. Porque eu não conseguia visualizar outras lojas terem algo parecido com a minha. Então, assim, eu não conseguia visualizar outras mulheres onde eu estou, no setor que eu estou. Hoje eu tenho. Hoje tem 2 pessoas, assim, que eu olho e admiro muito, que é a Vanessa, que é a presidente da Comac de Porto Alegre. Então, assim, eu vejo os vídeos dela quando... Todas as apresentações que ela está, assim, eu olho e digo, nossa, olha onde ela chegou. Tipo assim, bah, que mulher, sabe? E a Gabriela da Castilhos, Sim, que eu conheci, que ela entrou, na verdade, na rede há pouco tempo. E eu acho ela incrível. Ela porque, é assim, mesmo. ela põe a mão na massa, ela tá lá dedicada à loja dela, à empresa dela, ao segmento. Ela tá totalmente dedicada a ocupar um espaço dela. Até esses dias ela postou um vídeo falando que ela vai em obras direto, assim, fazer medição de laje, chegou numa loja e o cara não quis atender ela. Daí ela, não, tu não vai me... Não, tu não sabe medir e tal. Daí ela tava com a trena laser. Ah, isso aí não se usa isso aí. O cara que sabe medir mesmo, o cara mede na trena. E ela disse que ela tinha trena dentro do carro. Foi lá no carro. E o cara não acreditou no tamanho, o cara não acreditou na medida que ela passou pra ele, não acreditou no orçamento. E ela saiu de lá, tipo, arrasada, assim. E ela fez um vídeo comentando isso. Aí, no outro dia, ela fez um outro vídeo dizendo que ela ficou impactada com a quantidade de pessoas, de clientes, colegas de trabalho dela, que chamaram ela porque se identificaram com aquilo ali. Então, assim, hoje são 2 pessoas que eu olho e digo, cara, eu quero ser assim, sabe? É a Vanessa e é a Gabriela. Grandes nomes, né? Já tem Viu a força feminina aí, ó. As duas já vieram. E as duas já vieram, as duas já estiveram aqui. Tivemos o prazer enorme de ter elas no podcast. Pois então, não especificamente do setor, assim, mas eu sempre me inspirei em mulheres, me inspiro muito nas pessoas que estão próximas a mim, assim, amigos, nas mulheres da minha família, que dentro do contexto delas conseguiram fazer ainda muita coisa, sabe? Então, eu não tenho agora, assim, nenhum nome específico em mente, mas todas as mulheres ao meu redor, assim, eu sou muito grata por ter uma rede muito forte, assim, né? Sou muito de time, seja uma mulher que levanta outras mulheres, assim, aprendi muito com muita mulher, principalmente nessa questão de posicionamento, né? Cada uma tem uma forma de agir, assim, mas o que vocês trouxeram muito que a gente tem, acontece qualquer coisa, a gente se culpa, né? A gente se cobra, a gente tá sempre se questionando. E eu fico assim, cara, eu nunca vi vou falar do meu pai, desculpa, mas eu nunca vi o meu pai assim, meu pai, até quando erra, ele tá certo, assim, sabe? É sempre esses tempos ele me falou uma frase, eu posso até ter errado, mas o meu pensamento não. Gente, a discussão parou, porque eu comecei a rir, e eu falei, pai, quando eu crescer, eu quero ter essa autoestima do homem, assim, que é um negócio que eu quero comprar pra tomar, entendeu? Então, e eu acho que essa troca é muito importante, o que vocês estão fazendo aqui no Papo de Balcão é muito importante. Eu não sabia, imagina, essa função da medição é todos os dias, mas muitas vezes a gente, vou falar por mim, eu só compartilho o que é bom dentro da loja, né? Eu só compartilho o que é bom. E às vezes tu compartilhar as dores também é crescer, né? Muito. Também é evoluir, assim. Então, já tenho mulheres para me inspirar.
E eu acho que também tem essa questão da gente parar para refletir, né? Quando a gente traz à tona um assunto que ele é mais polêmico, né? Que ele traz mais um certo receio por parte de quem ouve, né? Ah, lá vem elas, falar sobre esse assunto de novo. A gente acaba dando espaço para que as pessoas possam pensar. E às vezes, e eu vou te dizer que já aconteceu, é tão estrutural a coisa que as pessoas não estão mais pensando. Então, quando elas começam a pensar, elas pensam, pois realmente, acho que não precisava. Né? Às vezes não é nem por mal, é só por uma questão de repetição sem pensar, né? É um padrão, né? É um padrão que se repete, sabe? Então, acho que isso também é legal quando a gente traz um bate-papo. E esse vídeo da Gabriela eu não vi, né? Que pena que eu não vi. Mas é um vídeo que traz realmente muitas pessoas a pensarem. E quem tá, né, mais ou menos evoluindo ali, ele se dá um espaço para daqui a pouco olhar diferente. Realmente, né? Pô, ela tem conhecimento do que ela tá falando. Vamos respeitar essa mulher, né? Exato. Porque podia ser um homem que não sabia, ou os homens não erram. Não me lembro de achar que os homens não Pois erram. agora, né? O ser humano erra, né, Todo gente? mundo erra, né? As pessoas erram. E aí vocês já pararam para analisar que vocês podem ser a inspiração de outra pessoa, de outra mulher? Sim. Muito. Tu sabe que, legal, na né? verdade, somos a média, né? Somos a pessoa a média das 5 pessoas que a gente mais convive, do mesmo sexo. Então, assim, acredito que quando tu diz assim, eu me inspiro porque eu me inspiro na minha mãe, na minha irmã, nas minhas amigas. Então, assim, tu é a média daquilo ali. Então, se tu tem realmente pessoas fortes perto de ti, qual que é a ideia e qual que é o futuro? Tu crescer como elas, né? Tu ser algo parecido. Então, assim, quando tu te visualiza as mulheres as mais próximas que tu tem. Então, elas são pessoas que realmente correram atrás, lutaram, conquistaram o espaço delas. Então, assim, eu me visualizo assim hoje. Então, eu acredito também que eu tive o start de querer mudar e conquistar o meu espaço quando eu comecei a me relacionar com pessoas que tinham conquistado o espaço delas, né? E, claro, a gente tá falando do setor de material de construção, mas é em todos os setores. Então, assim, eu tenho uma amiga que tem um mercado, eu tenho uma amiga que tem uma lavanderia, eu tenho uma amiga que tem uma academia, eu tenho outra amiga que tem uma loja. Então, assim, quando a gente senta pra conversar, todos os setores têm o mesmo problema, têm o mesmo preconceito. Tá, mas como assim? Não tem um homem nesse mercado? Não, eu que sou dona do mercado, né? Tá, mas quem é o dono da academia? Eu sou a dona da academia. Isso é meu. Então, assim, a gente passa pelo preconceito, pela autoafirmação todos os dias em todos os setores. No nosso, ele é um setor que tem muito isso, porque ele é totalmente masculino, né? Desde a mão de obra até diretorias. A gente tem alguns movimentos bem fortes, assim, né? Até a própria Comac, né? Elas têm lá alguns movimentos de mulheres, inclusive, trabalhando na obra, né? Que elas vão na feira com os capacetes rosa, capacete rosa e tal. Mas a gente vê que ainda é muito pequeno, né? A gente tem uma dificuldade, daqui a pouco, de encontrar uma representante de mercado, porque, questionando vocês não têm muitas opções de mulheres hoje atendendo, a não ser... Como tu comentasse, né, Virgínia, no call center, ou, enfim, no financeiro, né? Então, assim, eu vejo que ainda existe muito espaço para essa abertura, sabe? Mas a Viviane falou um negócio que a gente, né, tu batalhou muito para conquistar esse espaço e ver as mulheres batalhando muito. E eu acho que a gente tá cansada, né? Não tem não tem representantes mulheres, não tem tantas mulheres tocando material de construção e tantas outras áreas, não tem tantas mulheres. E, cara, como é que vai ter? É um cansaço absoluto, assim, porque o esforço, ele é muito maior sempre. Muito. Né? Não sei como explicar, assim, eu tenho uma equipe, né? As mulheres são mães. E, cara, são sempre elas que correm. Eu não vejo os maridos delas faltando ao trabalho deles para resolverem o problema dos filhos. Os meus funcionários levam os filhos no médico, eles podem sair para isso, a gente tem todo um trabalho nisso, porque eu acredito que as mulheres deles também precisam de apoio, então é todo um trabalho em cima disso. Mas eu vejo elas aqui, sozinha na luta. Então, assim, poxa, tem que ser sempre guerreiro, tem que ser sempre suado, tem que ser... E se tu não chegou lá, não é uma mulher que tá ali no topo, tu também não te esforçou, né? Poxa, gente, olha, o esforço é estar viva, sabe? Sorrir e acenar o dia todo. Já tô feliz. Então, a gente se esforça todos os dias, às vezes, para levantar. Então, assim, nossa, o que me espera no dia de hoje, né? Um pouquinho de compaixão, assim, de entender, né, que
Para nós é sempre na largada ali, a gente tá sempre um pouquinho mais lá atrás, assim. Então é pelo menos não atrapalhar, não questionar. Poxa, galera, se não questionar, já estamos assim, ufa, um dia vencido. Eu acredito que a gente não precisa estar se autoafirmando todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que mostrar que eu estou naquele espaço porque eu conquistei aquele espaço. Ninguém me deu ele. Então, assim, estou aqui porque eu conquistei. Né? Alguma capacidade eu tenho que ter. Algum mérito você tem que me dar. Então, assim, que ruim a gente tem que estar sempre provando isso e cobrando isso dos outros. Olha só, por favor, podem me reconhecer? Eu cheguei aqui, vocês podem, por favor? Né? Tipo assim, alguém pode me aplaudir? Alguém pode me aplaudir, por favor? Sabe? Parece que é sempre assim uma súplica, sabe? É que nessa parte aí tu vai ter que ser humilde, né? Ai, seja humilde, tu não pode querer chamar atenção, né? Não pode mostrar que chegou aqui, né? Não, olha, vai devagar, não é pra tanto. E tem todo esse detalhe, né? Tem que estar ali, tipo, não, imagina, né? Pra gente que é filhos dos fundadores, assim... É uma coisa, eu levei muito tempo, pelo menos, e ainda trabalho nisso, né? Tipo, todo dia é um mantra, assim, acredito naquilo que eu construí ali dentro também, porque tu vem dessa bagagem de, tipo, só tá ali porque é filha. Sim. Cara, eu tô trabalhando ali, tem 20 anos, entendeu? Não é só porque tive o privilégio de, mas assim, nossa, tô dando couro ali, né? Tô dando a vida ali. Então, é mais pesado, assim. Uma pergunta, Virginia, o que tu acha, assim, que mais mudou na tua gestão comparada à gestão anterior? Eu acho que principalmente a questão de recursos humanos, assim. A gente criou muita questão de benefícios, organizou, estruturou, né? O meu pai e a minha mãe, né? Meu pai teve a visão ali, a minha mãe deu todo o apoio, né? De criar as filhas e de trabalhar ainda no negócio, além de... mas eu cheguei ali conseguindo fazer essa estruturação, né? Hoje eu falo isso, tipo, não de ombrinho encolhido, mas de, tipo, né? Feito estufado. Feito estufado. Porque realmente mudou, sabe? A gente organizou, a gente descreveu processos, dá para sentir na loja, sabe? Eu tenho o retorno de quem trabalha comigo, eu tenho o retorno dos meus clientes, assim, dos nossos clientes. Então, eu acho que foi isso, juntou a fome e a vontade de comer, sabe? O trabalho que meu pai fez foi essencial, aquilo que ele trouxe. E de vez em quando ele chega, né? Ele passa 2 dias sem ir na loja, ele chega um dia às 11 horas e fala, nossa, é meio-dia, que manhã que passou voando. E ele chegou às 11. Ai, que maravilha. Mas ele chega com a cabeça fresca e consegue ver vários pontos de melhoria ali, que a gente que tá no dia a dia, paga boleto, resolve problema, e caminhão que não sei o que lá, não consegue enxergar. Então, eu tenho hoje o privilégio da gente ter conseguido juntar isso, né? A gente acabou se complementando, assim. O meu pai, que é um cara de visão, ele tá sempre vendo lá na frente. Eu já não tenho muito isso, mas eu consigo, tudo que ele viaja, eu consigo estruturar, botar no papel e ver como é que a gente vai fazer. Quem é que vai pagar a conta, né? Então, eu acho que a gente deu esse match muito bom, assim, que foi, ele é o cara de voar, de ter ideia, de quero, de aconteça, não sei o quê, e eu sou a pessoa a pé no chão que, beleza, eu vou deixar isso bonitinho, eu vou estruturar isso, e a gente vai ir amarrando as coisas. No meio de muita briga, né? Isso aí, mas, normal. enfim, é lindo. Isso faz parte. Né? Essa é a essência. A essência do jogo é essa. Isso aí. E tu, Viviane, como é que foi? Mas acompanhou muito. Nisso. Como é que a gente não se conhecia? Não sei. Eu não faço ideia, mas assim. O meu pai, ele é um cara, assim, muito visionário. Muito. E eu já sou mais, assim, mais sensível, né? Mais humana. Então, assim, essa evolução de deixar as coisas não tão engessadas ou tão rígidas e trazer um pouco mais, assim, de calor para o negócio, que eu acho que foi o que fez a diferença. Então, assim, realmente, eu gostaria muito de ter a visão de negócio, assim, de capacidade que meu pai tem, que eu vejo que a nossa geração, assim, geral, ela vem um pouco mais fraca nisso, porém muito mais forte na questão de pessoas. Então, assim, no gerenciamento de pessoas. Vamos nos entender, vamos nos conhecer e vamos melhorar neste sentido. Então, assim, Virginia, ela tem que dar muita aula pra gente ainda, de RH, de como elevar as pessoas dentro da loja, deixar o colaborador no equipe, né? Eu tô vendendo ela tem muito... Não, eu acredito que ela tenha muito a nos ensinar. Vamos ter que conversar depois disso, com toda certeza.
Mas acho isso, é bom, assim, quando tem toda essa evolução. Eu tenho meu irmão dentro da loja, que me auxilia muito, 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 que ele tem o espaço dele, ele cuida cada um no seu quadrado, né? Ele cuida muito bem da parte dele, então, assim, ele talvez é o pulso, às vezes, mais firme que a gente precisa, de uma questão, assim, traz a ideia, deixa que eu desenhe a ideia, sabe? Traz aquela ideia, assim, mal formatada, bem bruta, e vamos lapidar ela. Então, a gente trabalha muito bem nisso. A minha mãe trabalha junto dentro da loja, então, assim, é alguém que também traz aquela questão mais humana do colaborador, do como é que vai ser as férias, sabe? Assim, uma pessoa mais tranquila, que consegue, às vezes, trazer a paz pro lugar que a gente tá correndo, às vezes, com a visão em todos os setores, e às vezes se perde em algum, né? Então, eu acredito que seja isso, seja um complemento, cada um se complementa dentro, e cada um busca a evolução e o conhecimento dentro da área que realmente tá. E se vocês pudessem voltar no início da trajetória lá da liderança, quando viraram líderes dentro da loja, que conselhos vocês dariam para si mesmos, assim? Aquela lá de 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje já com uma experiência e uma bagagem. Guria, que vai errar e tá tudo bem, sabe? Sem tanta cobrança. Sem tanta cobrança, assim. Eu acho que esse, pra mim, é o principal e não vou agradar todo mundo, que é uma coisa, né? Eu, como boa geminiana, assim, meus amigos brincam, eu sou um labradorzinho, assim. Então, eu tenho muita dificuldade na cobrança, tenho melhorado bastante nisso, mas não vamos agradar a todos, é isso aí, e vou errar, assim. Eu acho que esse é o que eu venho trabalhando mais, assim, porque sendo mulher e tendo que se provar, né, vir aquilo, tipo, sou tão boa quanto meu pai foi, quanto ele é, então vem, né, tipo, vou mostrar, e aí é chibatadas e chibatadas por qualquer erro, então eu venho trabalhando muito nisso, mas eu acho que eu já passei por muita coisa que não precisava ter sido tão rígida comigo, assim, sabe, tanta cobrança, assim, é isso, tipo, tá tudo certo, todo mundo vai errar, não existe perfeição, né. Eu acredito que seja isso mesmo. Eu diria assim, Viviane, não te cobra tanto. Tu vai errar, e foi talvez esses erros que me trouxe onde eu tô, né? Então, assim, foi com os erros que eu aprendi, foi com os erros que a gente evoluiu, procurou ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um profissional melhor. Então, não te cobra, né? E mais Esse do que espaço, isso, né? Vocês merecem isso, né? Esse espaço é nosso, a gente tá aqui para conquistar cada um dentro do seu setor, dentro da sua capacidade, o seu lugar. É isso. E olhando assim para o futuro, pensando lá na frente, que tipo de legado vocês gostariam de deixar não só para as empresas que vocês estão administrando, né, que é da família de vocês, mas também para outras mulheres que sonham em liderar? Coragem. Força na peruca. Guria, mas eu acho que é muito trazer essa questão da humanização, assim, sabe? A gente não conquista nada sozinho, assim. E eu acredito muito no quem divide multiplica, sabe? E eu tento ser muito coerente naquilo que, né, eu discurso com aquilo que eu faço, com aquilo que é o meu trabalho também. Então, é muito nisso, assim, porque quando a minha equipe tá crescendo, eu tô crescendo junto. Não, é impossível, assim, a gente não crescer junto, sabe? Então, eu acredito muito nisso, assim, numa gestão mais humanizada, não aquela coisa, tipo, não durme, né, enquanto eles trabalham, durma, a galera descansa para trabalhar melhor, né? Eu acredito muito nisso, assim, que essa correria maluca que a gente tá vivendo não tá nos levando para um lugar muito bom, assim, né? Tá todo mundo a gente para conversar, sempre tem alguém na empresa que não tá bem, todas as empresas tá uma maluquice. Então, eu acho que de legado, assim, eu acredito muito nessa questão da gestão humanizada de fato, assim. E vejo que ela traz resultados financeiros, sim. Não é ONG, não é não ter metas, não é não cumprir processos, não é nada disso. É processo, é meta, é organização, mas pode ser bom também. Não precisa ser obrigação, não precisa ser um caos, não precisa tirar o couro das pessoas, sabe? Eu acho que é uma gestão humanizada mesmo, assim. Só para ilustrar, quantas pessoas tu tem hoje, quantos funcionários na tua loja? 24. Ótimo. E 5 pessoas da família. Então, somos 29.
E são muitas mulheres, né? Sim. Não, é importante a gente falar, né? Pelo tamanho, para as pessoas que não conhecem a madeireira. Depois, inclusive, se vocês quiserem passar o @ Madeireira Glorinha, gente. Exatamente, que entre lá e dê uma olhadinha, né? No que a gente tá falando em termos de grandiosidade, porque isso é importante, né? A gente fala e parece que não tem uma prova ali, mas poxa, dá certo e é uma estrutura gigante, bem localizada, referência na cidade, enfim. É legal a gente olhar o contexto todo, né? Quando a gente escuta alguma coisa que sai um pouco daquilo que a gente tá acostumado, né? E como é bom a gente ver o número de mulheres crescendo dentro das empresas, né? Sim. Em todos os setores. Sim, exato. Igualmente, né? Então, assim, em todos os setores. Não é somente num setor muito ruim ou muito inferior. Não, é em todos os setores. Então, assim, a mulher tem que estar ali dentro, ela tem que estar presente, mas ela tem que ter direito do espaço dela, né? De conquistar e mostrar para que ela veio. Na pergunta que tu me fez, referente assim, se eu pudesse dar um conselho, no caso, para as mulheres que pensam na questão de liderança, de ocupar um espaço, de que não desistam, assim, que realmente tentam se especializar naquilo que elas querem, porque nenhum espaço ele é conquistado de graça, então tu precisa ter méritos para estar ali, e que talvez a gente pare um pouco de terceirizar a culpa. Mas a culpa é porque os homens não querem. A culpa é do governo. A culpa é do fulano. A culpa é do Beltrano. Não. Então, assim, corra atrás. Vá atrás do espaço que tu quer. Então, assim, tu precisa merecer aquilo. E isso serve para homens e para as mulheres. Claro que temos uma dificuldade maior, barreiras a mais, né? Para enfrentar. Mas, assim, não desistam. Tem as barreiras maiores, mas é possível, né? Sim. É muito possível. Estamos aqui. Exatamente. Nós três estamos aqui. É possível. E eu concordo plenamente com a questão da especialização, assim, eu acho que a gente precisa parar de reclamar tanto, né? As pessoas, de forma geral, e fazerem acontecer. Poxa, se tu teve uma oportunidade dentro da empresa, alguém te olhou e falou, olha, vem aqui trabalhar nesse ramo diferente, vai atrás de alguma coisa que te dê a técnica, né? Seja uma pessoa, seja o melhor que tu pode dentro daquilo que tu faz. Seja referência para as pessoas, e não é só uma frase de efeito que a gente fala para todo mundo achar bonito, mas de fato, né? Seja uma pessoa interessante, né? Seja uma pessoa que seja gostoso de conversar, que seja legal, que alguém, quando pensar em alguma coisa, vai dizer, não, eu vou lá atrás da Viviane nesse assunto, porque eu sei que ela super tá entendendo sobre isso, ela tá se destacando no mercado, eu tô vendo o que ela tá fazendo, né? E é possível ser essa pessoa desde que a gente vá atrás de todo o nosso coração e acredite no que tá fazendo, exatamente, né? Porque diferente disso, realmente não vai cair do céu, não vai cair do céu pra ninguém. E em vez de ficar sentado ali cometendo erros que todo mundo comete, seja diferente, não queira ser tão mediano, né? Porque é lógico que esse lugar, ele é mais confortável, entre aspas, né? A gente fala, porque é um lugar onde tu não precisa te desafiar. E até eu tava conversando com o meu outro gestor hoje e eu tava falando pra ele, tem gente que tem medo de dar certo, né? Tu vê que tem pessoas que têm medo de dar certo, cara, vai lá e faz o teu nome. E a pessoa, não, eu acho que não vou dar certo, vou ficar por aqui, porque é mais confortável, não precisa sair daquilo ali. Né? Então, eu acho que as pessoas não precisam mais ter tanto medo. Acho que elas podem se experimentar e irem a ser a protagonista da própria vida, né? Exatamente. Porque na hora que a gente se for daqui, só vai ficar o que a gente viveu. Ninguém tá nem aí, na real, né? A verdade é essa, ninguém tá nem aí. E ninguém se importa tanto, ninguém se importa em nada. Faça o seu, amanhã já esqueceu. Tipo, olha só o que vão pensar, olha, estão olhando pra mim. Gente, não, tá todo mundo numa correria, a gente não tem tempo um monte de boleto vencendo amanhã. Não te preocupa. E outra coisa, a loja vai abrir de qualquer jeito, né? E o mundo não para por nada. Então, né, foi isso mesmo, né? E eu já vi que essa temporada promete, né? Promete, tem o início. A gente tá saindo da zona de conforto hoje. Exatamente, né? Bom, enfim, a gente vai já indo para a parte de encerramento, né, Maicon? Isso. E eu queria deixar o espaço antes disso para que vocês possam fazer alguma consideração, enfim, antes da gente encerrar de fato, né, o programa. Por favor, gurias, se sintam à vontade. Se vocês quiserem agradecer, enfim, falar do @ de vocês, fazer uma propaganda da loja, agradecer funcionário, fiquem à vontade. Pode começar. Pode começar. Sinta-se à vontade, é a segunda vez que ela está aqui. Sinta-se à vontade. Então, eu agradeço de novo o convite. Eu fico muito feliz, né? Vocês sabem, a Sabrina principalmente, eu adoro conversar, né? Adoro dar uma palestrinha.
Então, principalmente desse tema, né, que é um tema que me atravessa bastante, assim, atravessa a minha empresa bastante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de ter conhecido a Viviane hoje. Acho que tá aí o Papo de Balcão, já pode criar uma confraria das mulheres já, né? Já viu? Parabéns, Maicon, pela ideia. Genial, inclusive. É verdade. E... deixamos isso bem claro, né? É o Maicon que teve essa ideia aqui. Que bonito, mas né? é muito legal. Isso Que é bonito. muito legal. É um espaço que não é mais do mesmo, né? A gente vai precisar ainda seguir falando disso por um tempo. Mas estou muito feliz. Sigam a Madeireira, @MadeireiraGlorinha. A loja está aberta também para quem quiser ir conhecer, para quem quiser comprar. Mas para pessoal, colegas do setor também, a gente gosta muito de trocar figurinha, eu gosto muito de conversar, de receber as pessoas, de visitar lojas, então a gente está sempre de portas abertas. E um agradecimento para minha equipe, né? Que tá sempre lá segurando as pontas. A gente se mata, mas a gente se ama. Hoje eu até fiz uma foto muito engraçadinha. Eu tava voltando do almoço e aí tinha 3 funcionários sentados na frente da loja ali, pegando um sol antes do meio-dia. Era o Roque, o Valentim e o Julinho. Juntando os 3, dá 90 anos de madeireira. Eles têm 30 anos de casa, mais ou menos, cada um. E aí eu tava caminhando, eu voltei assim, eu falei, não, vou registrar essa foto para ter pra posteridade, assim, porque é isso, né? Tem muito desafio, tem muito problema. Eu reclamo para um caramba e ao mesmo tempo eu amo para um caramba. Então, essa conexão, né? Então, eu agradeço de verdade, do fundo do meu coração, bastante, assim, a minha família, né? Meus pais e as minhas irmãs, mas a galera que trabalha comigo lá também. Eu gostaria de agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz. Pensei várias vezes, será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Não consigo falar, sou muito tímida, fico nervosa de falar. Muito. Tá ótimo. Fico muito nervosa, mas gostaria de agradecer demais o convite, a oportunidade, para mim poder contar minha história, para mim poder... Isso faz eu acreditar cada vez mais em mim mesma. Então, assim, às vezes os outros acreditam e a gente pensa assim, eu não sou capaz disso. Parabéns pela escolha do tema. Isso é muito bonito vindo de um homem, de um profissional, de alguém que está no nosso comércio, no nosso segmento, assim, que consegue nos olhar e dizer, não, olha só, elas precisam de um espaço para falar. Sim. Elas precisam de um espaço para elas também. A gente já tem espaço demais, né? Então, assim, vamos dar um canto para essas meninas, elas, né? Vamos deixar elas falarem. Não, mas é uma visão, né, que eu sempre tive, né? Que as mulheres, elas estão ali, né? Convivem, né? É de igual para igual, né? E eu trabalhei muito tempo junto com a minha prima, a Virgínia conhece, frente a frente, e as nossas ideias elas se complementavam, né? Então... mas teríamos um mundo melhor, assim, se mais pessoas, mais homens pensassem como tu. Muito melhor. Agora tu tá virando inspiração, tá, Maicon? Ó, tu viu? Tu viu? Tu falou, é quem tá virando inspiração. É isso aí. Que mais pessoas, mais homens, mais gestores, mais coordenadores do nosso segmento possam nos olhar dessa forma. E, assim, entender que a gente também tem algo a agregar. Então, agradeço o convite, agradeço a minha família, muito por me apoiar. Minha filha, que quantas vezes eu não pude estar com ela, não pude levar ela no médico, não pude estar na escola, porque realmente eu estava na frente tocando uma loja. Então, abdiquei de muita coisa pela minha carreira, e isso para mim é um reconhecimento, assim, uma forma de... Sabe quando tu coloca, tipo, a cereja no bolo, assim? Tô no caminho certo, sabe? Tem pessoas que me olham, se inspiram em mim, e eu estou aqui para aprender, muito mais para aprender do que para ensinar. Então, fico muito feliz. Sim. E nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, X10 Forro de PVC, Eloja 360, Angelgreza e Angeltec, Quartzolite e Brasilite, o apoio da Rede Alternativa e Bisque Laboratório Criativo. Chegamos ao fim de mais um Papo de Balcão e hoje tivemos a chance de ouvir 2 histórias que provam que liderança não se herda apenas pelo sobrenome, mas se constrói todos os dias com coragem, estratégia e humanidade. Nossas convidadas mostraram que respeito não vem de um cargo, mas da forma de como se encara os desafios. E que ser mulher em um setor ainda marcado pelo masculino não é um obstáculo, e sim uma oportunidade de inovar e trazer novas perspectivas. Elas constroem respeito, constroem liderança e, acima de tudo, constroem o futuro. Que o exemplo delas inspire outras mulheres, sucessoras ou não, a ocuparem espaços, liderarem com autenticidade e deixarem a sua marca.
obrigada por nos acompanhar. Esse é recém o primeiro episódio do Elas Constroem e até a próxima. Boa noite. Boa noite, obrigado. Noite.